Dando continuidade aos nossos estudos que temos realizado em 1 Timóteo, nós estamos no capítulo 4. Hoje nós vamos sequenciar o capítulo 4, estudando a perícope, que é do verso 6 até o verso 11. Vou fazer a leitura do versículo 6, que diz assim: Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amados, salientando aqui que no estudo passado, nós vimos ali o caráter dos falsos mestres. Esses falsos mestres tinham suas mentes cauterizadas porque davam ouvido a ensinos e a doutrina de demônios. Esses falsos mestres pregavam proibição do casamento e também a abstinência de alimento. Desta maneira, eles estavam levando seus ouvintes a apostatarem da fé. Por isso, Paulo diz que eles pregam um outro evangelho. Agora, nesta perícope que nós vamos começar a estudar, o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo ao seu dever de pastorado. E para que Timóteo seja um bom ministro de Cristo Jesus, ele vem prezar por algumas matizes que é oriundo das Escrituras. E dentre delas, expor estas coisas aos irmãos. Lembra quando nós estudamos o capítulo 3, do versículo 1 ao 7, quando Paulo dizia ali e passava ao jovem Timóteo as qualificações do pastor? Uma delas é que ele seria apto para ensinar. Meus amados, nenhum ministro do Evangelho tem êxito no exercício se ele não se esmerar na busca do conhecimento. Se enfadar na leitura, usando a hermenêutica, a exegese, para desta maneira ter uma propriedade no ensino, porque o ensino é o único meio pelo qual a igreja cresce quantitativa e qualitativamente. Por isto, que uma das qualidades do bom ministro de Cristo Jesus é ser eficiente na pregação. Paulo diz para Timóteo, no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando. Só a Escritura, somente a doutrina vai alimentar a igreja. Veja o que diz Paulo, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina. A palavra da fé, as Escrituras, é a boa doutrina. Por que é boa? Porque ela é suficiente. Lembra ainda lá do capítulo 3? Fiel é a palavra. Ela é suficiente. Ela é inerrante para perdoar os pecados, para rolar o homem a membresia celestial. Por isso é necessário que nós venhamos nos esmerar para conhecer de maneira apropriada, adequada, os estudos bíblicos. Porque isso vai fazer toda a diferença. Isso vai na contramão daqueles falsos mestres que nós vamos já ver daqui a pouco na lição. Ou aqueles falsos mestres que eram déspotas. Esses falsos mestres que de maneira, meus irmãos, ordeira viviam e pregavam o evangelho díspare a palavra. Sabe, meus irmãos, de maneira grotesca. Eles eram pessoas que prejudicavam o evangelho. Agora, Paulo diz para o jovem pastor Timóteo, você não, Timóteo. Você tem que ser um bom ministro de Cristo Jesus. Preza pela palavra da fé e a boa doutrina. E ele diz aí na última parte do versículo, eu vou colocar como parte C, nós temos A, B e a parte C, que é a última parte do versículo 6, ele diz assim, que tens seguido. Esse seguido aqui é o conhecimento que Timóteo já tem desde criança, com a sua mãe, com a sua avó. Depois ele teve o conhecimento com o apóstolo Paulo e agora está tendo o conhecimento. Timóteo, é esse evangelho que você, Timóteo, tem que se tornar um bom ministro. Você tem que expor com clareza e com propriedade para a igreja. Meus amados, se não houver uma propriedade no ensino, uma dissertação escriturística, de maneira límpida, não há edificação, não há mudança. Observe então no versículo 7, o que diz o apóstolo Paulo. Mas, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Olha o contraste aqui no versículo 7. Mas, esse contraste aqui mostra que Timóteo será o diferencial. Eu, você, nós, ministros do Senhor, temos que ser diferente daqueles que só querem se passar por mestres. Aqueles que ocupam as suas mentes, e Paulo diz com fábulas. E é isso que ele diz aqui no 7. Rejeita as fábulas profanas. Meus amados, fábulas aqui é a mesma palavra para mito. Como nós já vimos que esses falsos mestres
ocupava suas vidas com fábulas, genealogias. Essas fábulas ou fábulas aqui que eram profanas, nós não temos com clareza o que Paulo especificamente está falando. Mas provavelmente eles usavam de filosofias para fazer boas oratórias concernentes epistêmicas, ou seja, estudo de origens. Desta maneira, eles queriam fundamentar epistemicamente, dando significado a tudo, na questão da cosmogonia, de mundo. E dessa maneira, Paulo diz que esses ensinos eram profanos. O que é profano? Oposto ao santo, ou aquilo que é santo. Esse tipo de comportamento era antagônico, era contrário às Escrituras. Não edifica. Boa oratória, bom discurso, que não tenha o Espírito Santo, é letra. Isso mata. Então Paulo diz que Timóteo deveria ser o contraste disso. Ele seria o contrário, não se misturando a fábulas que eram profanas. E olha a expressãozinha que ele usa aí, de velhas caducas. Amado, deixa eu salientarmos aqui. Velha caduca, Paulo não está desqualificando as senhoras e os senhores ou idade. Paulo não está usando aqui um termo pejorativo para a questão da idade das pessoas, ou chamando, aquelas pessoas são caducas e outras coisas semelhantes, não tem por que nós darmos ouvido a ela. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está usando um sarcasmo muito próprio da filosofia. Os filósofos, quando eles queriam desqualificar a filosofia daquela outra pessoa, eles chamavam de velhas caducas. E dessa maneira é que Paulo está citando essa expressão. O que Paulo está dizendo é que os ensinos dos falsos mestres são ensinos impróprios, são ensinos fúteis, são ensinos sem significado, são reprováveis ou reprovado. É isso que Paulo está dizendo. Ou seja, esses falsos líderes que estavam preservando, estavam ocupando a sua mente e a mente dos seus públicos com fábulas e genealogias, era profano, isso era contra, era a mesma expressão de velhas caducas. Agora, Timóteo é o contraste, ele não segue esse caminho. Meus irmãos, para ser um bom ministro de Cristo Jesus, é enfadonho, é trabalhoso, a palavra erro, trabalho. Nós temos que ler, compreender, fazer exegese, hermenêutica, ora, busca de novo, pesquisa, tipologia da palavra, epistemologia, tantas outras coisas. E muita gente não quer gastar tempo, eles não querem trabalhar para pregar. Por isso que nós temos aí um monte de fanfarrões nos púlpitos, um monte de estandapeiros no púlpito, aí sendo afagado pela população, batendo palma. Por quê? Porque agrada, e muitas vezes são mensagens grotesca, totalmente fora das Escrituras. Por isso Paulo diz para Timóteo, versículo 7, parte B, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te. Essa palavra de exercita-te é a palavra grega aqui, ginagizo. A palavra ginagizo é a mesma palavra do nosso português ginásio. Tá? Então a palavra exercita-te, ginagizo, tá? A palavra grega ginagizo, é a palavra que originou a nossa palavra em português ginásio, para exercício. Exercício físico. Tá? Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, te exercita, assim como tu veres aí os homens se exercitando no ginásio, né? Veja bem alguém na academia, né? Perdendo peso, ganhando massa muscular, e dessa maneira ele ganha uma resistência. Então, é exatamente o que acontece na vida cristã. Quando nós estudamos, quando nós pesquisamos, quando nós lemos, quando ouvimos uma boa mensagem, isso é um exercício. E ele fala, exercita-te na piedade. Olha a expressão aí no versículo 7, né? Exercita-te pessoalmente na piedade. A palavra piedade, eusebia, é no temor, na devoção. Exercita-te na eusebia, é aquela pessoa que busca viver uma vida adequada espiritualmente. Então, Timóteo, para tu ser um bom ministro de Cristo Jesus, te exercita na piedade. Como pastor, seja uma pessoa exemplo, nós vamos estudar isso lá na frente, não é? Um exemplo de piedade. O exemplo, aquele pastor que preza de fato por uma boa oratória, por uma boa pregação. Um pastor que se preocupa em ver um crescimento quantitativo e qualitativo, mas a preocupação dele está em busca de uma pregação onde Deus seja
glorificado, onde o Senhor seja exaltado. Amados e queridos, para o nosso estudo não ficar muito prolongado, eu vou dividir essa perícope em dois momentos, tá? Em duas meditações. Então nós vamos parar aqui, nessa parte, exercita-te pessoalmente na piedade, nessa questão do exercício, na vida cristã, na busca e no conhecimento. Isto torna o pastor um bom ministro de Cristo Jesus. Não alimente a preguiça. Para nós, colegas pastores, não alimente a preguiça. Tire tempo para estudar, meu amado. Vamos estudar. Ninguém nunca sabe tudo. Nós nunca vamos saber tudo. Sempre vamos aprender. Mas não é por isso que nós vamos relaxar no conhecimento. Leitura, investimento em livro, compre livros. Se não tiver, baixe na internet aqueles em PDF. Estudemos as Santas Escrituras para nós sermos diferentes desses fanfarrões. Tenho certeza que Deus o capacitou e Deus continuará lhe capacitando e seremos assim bom ministro de Cristo Jesus. Bom aqui não é perfeito, não é aqueles que têm significado para tudo, nós vamos explicar todas as matizes do texto, não é isso não. Um bom pastor é aquele que zela pelo pastorado, nas suas limitações, mas ele busca o conhecimento. Que Deus abençoe, até a próxima reflexão, querendo o nosso Deus. Amém.